é o título dessa mensagem? O confronto não tem fim em si mesmo. Quem me conhece sabe que eu falo isso com frequência. Gente, a minha intenção é que o Espírito Santo abra os nossos olhos para uma realidade boa, mas que inicialmente é difícil de digerir, que é a realidade do confronto. Essa palavra ela nos assusta e ela em si mesma ela não é prazerosa. Mas eu quero dizer para vocês que a boa nova do Evangelho, o Evangelho em si, ele começa com uma má notícia. Abre lá comigo em Efésios 2. Efésios 2, vamos ler do 1 ao 3. Efésios 2, do 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Aí vamos parar aqui só na notícia ruim. Esse somos nós, esse sou eu, esse é você. Você é mau. Você é tendencioso a si mesmo, você é entregue aos desejos do seu coração. E se não fosse a beleza, a bondade de Deus para conosco por meio de Cristo, você ainda estaria lá. Você não tem condição de fazer esse retorno. Quando a gente fala dessa boa nova, ou do que tudo isso pode se transformar, isso se torna maior, porque inicialmente nós precisamos encontrar essa realidade má. Por isso que eu não sei se em algum momento da vida de vocês já ouviram ou já oraram por isso, que é convicção de pecado. Algum líder, em alguma reunião, algum ministro, ou você mesmo, falando do Evangelho, pregando para alguém, você impõe as mãos sobre essa pessoa e fala: Senhor, caia sobre ela com convicção de pecado. Com essa realidade da dignidade que Efésios fala aqui, que nós temos do inferno. Nós somos dignos desse lugar terrível e ruim que é o inferno, porque nós somos terríveis e ruins. Isso é confronto. Isso é ser confrontado. O Evangelho, ele é uma notícia que nesse primeiro momento ele vai te confrontar. Só que Deus não está mostrando quem eu sou. O Evangelho não está mostrando essa realidade de quem eu sou apenas para me constranger ou para me deixar ruminando com essa realidade pecaminosa, sozinho, apenas parado nesse lugar. Não. Só que eu não posso desconsiderar que essa realidade me incomoda, porque ela mostra realidades que eu até conheça, ou que eu já saiba, ou coisas que eu não quero lidar. A gente sabe no fundo de mazelas que nós temos, e coisas que a gente
deixa de lado, ou que nós não queremos lidar, talvez naquele momento, ou que a gente guarda como problemas, pecados de estimação. Só que eu quero te dizer que nós, como cristãos, nós não temos essa opção. Por isso, nós temos que olhar para esse lugar de confronto como uma realidade. E eu quero caminhar daqui para o final, chegando na resultante disso, mas nós temos que olhar para isso como uma realidade que vai caminhar ao lado da sua vida de cristão, que vai sempre estar ali. E para esse lugar de confronto, porque confronto tem a ver com, se você for olhar o significado da palavra lá, é estar frente a frente, né? Deus, né? E para estar frente a frente, você precisa ser encontrado. E esse ser encontrado não é encontrar uma nova forma de viver, não é encontrar felicidade. Não, você precisa ser encontrado, e nesse encontro talvez o que vai ser aparente vão ser as suas mazelas e os seus defeitos. Qual mecanismo de defesa a gente usa nesse momento? A gente se esconde. Nós nos escondemos de Deus. Nós nos escondemos das pessoas. Nós fugimos dessas crises. E ao invés de buscar isso, a gente foge na ilusão de achar que nós conseguimos nos esconder de Deus. Talvez dos irmãos, da congregação, das pessoas, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, da nossa esposa. Nós conseguimos, mas a gente age, no final das contas, como se a gente conseguisse esconder de Deus. E nós estamos reproduzindo algo que um irmão mais velho, um parente não tão distante, já fez. Abre em Gênesis 3:8 aí, por favor. Então, Gênesis 3:8 fala: ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É muito interessante ler isso, né? Porque Adão e Eva eram alguém que conheceram a Deus e participaram desse processo criacional. E esse mesmo homem e mulher que participaram e viram toda a grandeza, soberania, poder criacional, acreditaram. Claro que ali eles também estavam conscientes de muita vergonha por estarem nus, mas realmente eles acreditavam que se esconder atrás das árvores era uma possibilidade. Talvez também porque eles tinham um Deus pessoal, de tal forma que caminhava no jardim. Mas esse mesmo Deus pessoal foi o Deus que eles viram que criou todas as coisas. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós achamos que esse Deus, cheio de atributos, e um deles é reger toda a terra, reger todo o céu, reger tudo, nós acreditamos que nós podemos nos esconder dele. Nós acreditamos que nós podemos ter aqueles sentimentos pecaminosos ou determinadas coisas em um lugar onde Deus não está vendo. O Deus onisciente e onipresente não está vendo isso. É inacreditável a gente pensar que pode esconder alguma coisa do Criador do universo. Esse Criador é aquele Criador que é salmodiado, que estava ali quando você foi formado. Abre em Salmo 139. O Deus que te conhece desde o ventre.
Salmo 139, do 13 ao 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. No teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. É desse Deus. É desse Deus aí que nós estamos tentando nos esconder. É desse Deus aí que a gente quer ser escapista. Então, se você quer tentar, você tem que ser muito bom. E eu quero já te dar a notícia: você não vai conseguir. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece o nosso interior. Sabe aquela oração que você faz? Ele sabe o que você vai orar. Ele gosta de ouvir sua voz, mas Ele sabe o que está dentro de você. E eu quero que fique claro na mente de vocês, quando eu falo sobre confronto, aqui nesse primeiro momento, que Deus que é o regente disso. Nesse primeiro momento eu quero que você fique com isso na mente, porque quando a gente fala de confronto, pode ser que vários irmãos já vieram na sua mente, inclusive eu, que de alguma maneira ou em algum momento posso ter te confrontado por algo. Mas eu estou falando do senhorio de Deus Pai aqui, do Criador dos céus e da terra, sendo o regente dos confrontos. E além dele ser Criador, um outro atributo dele é que ele é soberano. Ele é soberano como esse Deus confrontador. E a soberania de Deus é uma realidade, você acreditando ou não. Só que a gente diz a respeito disso, quando a gente fala sobre um Deus soberano, a gente pensa muito em um Deus que tudo controla. Mas, se eu não me engano, naquele livro, Os Atributos de Deus, ele fala sobre a soberania de uma forma que mexeu muito comigo. Ele fala a partir de um Deus livre, um Deus soberano e um Deus que rege todas as coisas também é um Deus livre. Ou seja, as ações soberanas de Deus, a permissividade dele para conosco, para com a sua noiva, para com a sua igreja, é livre. E ele faz isso a partir de um lugar de regência de toda a terra. E Deus permite, nessa livre soberania, ações que provam a nossa fé, para que nesse lugar de provação da nossa fé seja produzido em nós perseverança. Tiago fala isso em Tiago 1, do 2 ao 4, não precisa abrir não. Mas um Deus soberano, como eu disse, é um Deus livre. Deus não está regendo todas essas coisas. Deus não está regendo o norte da nossa vida a partir da nossa concepção. Até porque a nossa concepção é uma concepção limitada do que achamos que é bom e que é ruim, do que é justo ou do que é injusto, do que é certo ou do que é errado. Nós somos limitados e nós não conseguimos olhar o todo. E nós nos fechamos em situações na nossa cosmovisão limitada de nós mesmos, apenas à nossa volta. Mas nós temos que entender que existe um atributo nessa soberania livre de Deus, nesse Deus confrontador, que é: Deus é bom. E é preciso restaurar
no nosso interior a concepção de bondade de Deus, para que a gente possa rever situações em nossa vida que fomos pegos, encurralados, expostos. Claro que tem coisas que nós não vamos entender no meio do processo. O Haroldo fala muito isso, é uma frase que eu gosto, que tem situações que você só vai compreender pelo retrovisor de forma plena, ou seja, depois que passou, você vai olhar para trás e ver isso. Mas a bondade de Deus é um atributo que anda junto desse Deus que confronta, desse Deus que tudo rege. O problema é o quê? O problema que às vezes atrapalha a gente entender essa bondade, essa livre soberania. O problema é que a gente está centralizado em nós mesmos. E a centralidade do homem, eu entendo que é uma cilada para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu não estou falando do tempo específico só como igreja local. Não, esse tempo, essa era, esse tempo presente, eu acho muito perigoso e fico muito temeroso na centralidade do nosso coração, a centralidade do coração do homem. Gente, eu falo isso assim com muito respeito. Não estou falando que nós devemos desconsiderar o ser humano, ou que nós devemos não valorizar as pessoas, ou que o nosso interior não deve ser observado e visto. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a centralidade do nosso eu é muito perigosa, porque você é tendencioso a você mesmo. Porque as coisas vão ficar girando em torno do que você acha, pensa e entende. E isso é perigoso. Como eu disse inicialmente, o nosso coração está entregue a desejos que sem Jesus são voltados apenas para fazer o mal. Então a centralidade do coração do homem nesse tempo é muito perigoso. Quantas vezes você já viu, e aí estou falando fora da igreja, coisas que se acreditavam há 5 anos atrás que não se acreditam mais, porque nosso coração é movido por situações perigosas, tendenciosas, mentirosas. Então a gente vai mudando e mudando a forma de fazer, mas não mudando a centralidade em relação à nossa maldade. E se tem alguém, e se tem algo que pode nos tirar dessa centralidade, dessa maldade do nosso coração, dessa dignidade que esse coração tem, de ser exaltado e confrontado, é o plano de Deus. Deus tem um plano perfeito. E por sua grande misericórdia em Cristo Jesus, nós fomos inseridos nesse plano. E por muito tempo, talvez, a gente lidou com um plano de Deus, a gente estava lidando com isso, não a partir de um lugar de perfeição. Quem nunca pensou que a vinda de Jesus foi para consertar um problema? Ou um ajuste no meio do caminho, e parece que Deus perdeu o controle, e aí Jesus falou, não, eu resolvo. Eu já pensei assim, que era um ajuste, que aquela queda do homem no início era algo que Deus falou, e agora? Meu Deus. Deus falando, meu Deus. E agora? O que eu vou fazer? Alguém precisa intervir? Não, a criação, a queda, a redenção e a consumação são caminhos. É uma trajetória perfeita do plano perfeito de Deus. Isso exalta quem Ele é. E quando entendemos essa verdade, a gente tira esse coração centralizado em nós mesmos e nós passamos a ver todo o trilhar da humanidade da forma correta.
nós precisamos tirar o coração de nós mesmos e a gente não consegue fazer isso. E pode ser uma oração que a gente faça pedindo ao Espírito Santo essa ajuda, para que a gente fixe os nossos olhos na realidade do alto. Colossenses 3, do 2 ao 5, fala: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois morreram para essa vida, e agora sua verdadeira vida está com Cristo em Deus. É nesse lugar que nós devemos fixar os nossos olhos. É nesse lugar que a nossa mente deve estar. Gente, sabe aquele negócio... Quando uma pessoa fala assim, eu vou... Por isso que eu falei aqui um pouco antes sobre pedir ao Espírito Santo auxílio, correr para a palavra, porque nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Sabe aquela expressão de que, irmão, sonda seu coração, ou você vira para um irmão e fala assim, eu vou sondar meu coração, depois eu volto para conversar com você. Quando eu escuto isso, eu falo, para, não faça isso não. Porque você é a pessoa que mais gosta de você. E aí essa pessoa vai sondar o seu coração, vai dar ruim. Você sondando o seu coração, vai dar errado. Porque você gosta muito de você mesmo. Por isso que você tem que correr e pedir auxílio. Vem aqui, Espírito Santo. Sonda o meu coração. E traga as verdades do que eu estou vivendo em algum processo específico. Ou nessa situação que o irmão falou, vai lá, sonda o seu coração, vê se você não está errado. Nós somos tendenciosos a nós mesmos. Por isso que a gente tem que pensar nas coisas do alto. Porque a nossa vida está com Cristo em Deus. E a partir desse lugar, nós precisamos viver em busca do favor do Senhor para alcançar o pleno conhecimento da sua vontade e viver o tempo que Ele determinou para nós. E agora eu vou para a segunda parte da frase, que é como o fim de si mesmo. Essa parte como fim de si mesmo, eu até estava falando mais cedo ali no briefing, que não é só o confronto, que não deve ser fim de si mesmo. Tem muita coisa boa, bíblica, dada por Deus, que não deve ser o fim de si mesmo. Porque quando eu falo fim de si mesmo, eu estou resumindo as instituições nelas mesmas. E elas, sem Jesus, elas são apenas instituições. A família como fim de si mesmo, se não tiver alicerçada em Cristo, ela é família, e se não tiver Jesus... Eu creio que quem tem família aí sabe que se não for Cristo, é um caos. O casamento, sendo o fim de si mesmo, se não tiver como alicerce Jesus Cristo, ele se torna um caos. Falo com propriedade, sou casado. E se não fosse Jesus, eu amo a Paula. Te amo, Paulinha. Mas se não fosse Jesus, por mais doce e meiga e brava que a minha mulher seja, eu não aguentaria. Porque casamento como fim de si mesmo é loucura. Mas Jesus é o fiador dessa aliança. Jesus é o alicerce que move a nossa vida. E dessa forma a gente pode viver como o Colossenses 1:10 fala, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Dessa forma nós estaremos vivendo de forma agradável ao Senhor, honrando e o conhecendo cada vez mais. As coisas não são fim de si mesmas, a igreja não é fim de si mesma.
Sei que é chato eu ficar repetindo, mas eu vou repetir mais um pouquinho. Isso sem Jesus vai dar errado. E nós precisamos caminhar com esperança na revelação do Cristo nesses processos. Nós precisamos caminhar com esperança na revelação do Cristo no nosso casamento. Quando eu falei de casamento aqui, os casados tudo mexeram a cabeça. A gente precisa caminhar com esperança que Cristo vai se revelar nesse processo que nós estamos vivendo no nosso casamento. Nesse processo que Ele está regendo e nesse confronto e nessa crise que Ele está regendo na igreja, na nossa família. Nós precisamos caminhar na revelação de Cristo em meio aos processos e confrontos. A gente precisa ter esperança nisso. Será que quando a gente vai resolver um problema, será que a gente está com a expectativa do aperfeiçoar de Deus em nossa vida, ou na vida do irmão? Será que a nossa expectativa é essa? Eu quero dizer para vocês, não. Não é. Às vezes nós estamos indo lá só para resolver um problema, ou praticar no nosso interior, tipo, liberar o nosso interior. Ah não, eu fui, falei, fiz, confrontei, acabou e pronto, estou resolvido. Será que antes de ir até um irmão, você tem orado e pedido para que Deus te diminua e que Ele cresça? Será que quando você está nesse lugar de ser encurralado e confrontado, você tem feito essa oração: Senhor, me traga consciência de mim mesmo, para que eu diminua e você cresça? Será que quando a gente está fazendo o tão famoso e temido Mateus 18, nós estamos fazendo com essa consciência? Eu acho que não. Eu acho que o Mateus 18 pode ter se tornado uma ferramenta de resolver problemas na igreja. E eu acho que a gente vai retornar para a concepção correta dele a partir do momento que nós, como liderança, sim, como cada parte de vocês da congregação, se arrependermos das vezes que nós tratamos isso da forma que Jesus não trata. Que nós fomos ali apenas resolver um problema e liberar a nossa consciência de algo. Abra comigo em Mateus 18, a partir do verso 15. Mateus 18, a partir do verso 15, a gente vai ler do 15 ao 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o Vamos dizer de novo. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Às vezes, a gente fica muito preso à ferramenta que essa instrução bíblica está nos dando. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Quem nunca ouviu aqui? Está no 2º nível de Mateus 18. Está no 3º nível. Eu fiz o primeiro estágio. Vamos parar de sistematizar isso, meus irmãos. Até porque o texto começa: ora, se teu irmão pecar contra ti, você está indo falar com o teu irmão, significa que ele é filho do mesmo pai. E quem é o pai de vocês? Não é o próprio Deus, que entregou um filho para que vocês pudessem olhar uns para os outros e chamar de irmãos?
É a partir dessa concepção de peso, de zelo, de dor, que nós estamos indo ao nosso irmão falar sobre o pecado dele. Com que objetivo? Termina o 15 falando: ganhar o teu irmão, ganhar o coração dele. Não cumprir algo para você virar para o seu líder, para a gente do presbitério: olha, eu fui lá e fiz. O objetivo é ganhar o teu irmão, ter o coração dele. Será que antes de ir você tem gastado tempo em oração e em jejum? Para que você seja empático com a dor dele, como Cristo é por você. Será que a gente não está perdendo a preciosidade que isso pode ser em nosso meio, porque nós estamos apenas institucionalizando essa ferramenta? Será que a gente tem esperança de quando essa terceira etapa, de trazer o irmão à igreja, ou dessa exposição pública, de que a congregação toda vai se unir, e vai confrontá-lo em amor, e vai abraçar aquele irmão, e que nos olhos de cada um vai merejar a realidade do Cristo e do Evangelho, para que aquele irmão não possa ser considerado um gentil ou um publicano, porque vai ser despertado através do amor que está no seu coração, algo que está sendo apagado no coração dele. Será que a gente está indo com essa intenção? E eu estou falando a partir de um lugar: eu não estava fazendo isso, e eu quero me arrepender aqui, publicamente diante de vocês. Isso é ruim, isso não dignifica Jesus. Cristo não faria assim. A igreja não é lugar disso. O coração correto para fazer Mateus 18 não é o coração que aponta apenas o pecado, é o coração que exalta o perdoador desse pecado, que é Jesus. Ir até um irmão falar sobre a mazela dele tem a ver com você estar com dor no seu coração de querer cativar esse lugar de Cristo, de querer ministrar o Evangelho na vida dele. Existe um local sadio de arrependimento que nós podemos ter, de que reconhecimento dos nossos erros. E pode ser que é o próprio Deus, e eu creio que é, o Senhor dessa crise, está falando isso conosco, porque Ele é o mais interessado no nosso processo de santificação. Ele é mais interessado no processo de pureza da noiva com quem Ele vai vir casar. Não tem a ver apenas com um testemunho como igreja, convergência, público de que nós estamos bem, de que nós alcançamos algo. Não, é muito pequeno isso. O testemunho de Cristo é a nossa maior preocupação. E caminhando para o fim, Miller, pode, cadê? Banda, pode subir. Eu queria fazer um convite a vocês, que é um convite que o apóstolo Paulo faz. Abre em 2 Coríntios 12, nós vamos ler do 9 ao 10. Antes de ler o texto, algo que eu quero afirmar aqui, gente, nós como igreja, nós como liderança, nós acreditamos em Mateus 18. Nós acreditamos nisso. Acreditamos com o coração nesse lugar. Eu quero reforçar isso para vocês. Nós acreditamos nesse preceito bíblico que a Bíblia nos dá para a resolução de conflitos. Nós acreditamos nisso da forma que foi dita aqui, com o coração nesse lugar, visando esse resultado.
Então, 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está fazendo um convite aqui, e é esse mesmo convite que eu quero fazer para vocês essa manhã. Seja fraco. Seja fraco, para que a glória de Deus repouse sobre você. Seja fraco. Sabe aquela palavra assim, porque quando sou fraco é porque sou forte, é porque Deus é forte, mas você é fraco, então seja fraco, para que a força de Deus repouse e seja aparente sobre você, sobre essa congregação, sobre nós como um todo. Existe da parte de Paulo um convite para sermos fracos, e ele faz esse convite depois de ter experimentado algum Deus. A fraqueza que experimentamos em meio ao confronto verdadeiro nos faz uma terra fértil para florescer do amar de Cristo. Quando nós somos confrontados em verdade e em amor, que fique claro isso, nós somos uma terra fértil para o florescer do Evangelho, para descobrir um pouco mais desse amor profundo que há em Jesus. E eu quero te dar uma certeza sobre esse confronto, que é a certeza que me empolga ao entender que o confronto não tem fim em si mesmo, que é, no fim, alguém vai me encontrar. E esse alguém é o próprio Cristo. Porque se Ele é o regente de tudo isso, Ele vai te encontrar. Jesus vai nos encontrar e nós vamos experimentar desse amor. E esse confronto não diminui o seu amor, mas pelo contrário, ele exalta a grande vitória que temos por meio de Jesus. A cruz aponta para essa imensurável graça que nós temos em Jesus. A nossa inabilidade, a nossa incapacidade exalta a grandeza de Deus em Jesus. Efésios 2:7 fala que Ele vai mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade conosco em Cristo Jesus. Deus vai ficar mostrando, olha como eu sou bom, nos séculos vindouros, a bondade derramada em nós. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio, baixa a guarda, baixa a guarda. Você não vai tomar uma porrada, você vai ser abraçado pelo próprio Deus, baixa a guarda. Existe um convite muito cativante da parte do Senhor, que quer Ele mesmo pegar na nossa mão e baixar, porque nós estamos estigmatizados que nós vamos apanhar. Não! Você vai ser amado. E de verdade, o meu anseio como líder é para que nessa comunidade a gente possa reproduzir desse amor. Para que a gente arrependa das porradas que a gente deu e para que a gente aprenda agora a abraçar com mais frequência. Para que a gente sim crie esse lugar que vai ser convidativo as nossas mãos se abaixarem. Portanto, o confronto não tem fim em si mesmo. O confronto tem fim em Jesus Cristo, nosso Senhor. É nesse lugar que nós começamos, é nesse lugar que nós vamos terminar. Em Jesus Cristo. Deus não vai te deixar sozinho.
Deus não está mostrando quem você é para te deixar ruminando o fel do seu pecado. Deus te entende, Deus te ama em Jesus Cristo e Ele vai te abraçar e passar esse processo com você. Se coloque de pé.